Irmãos, eu estava aqui com uma mensagem, estou com algumas mensagens queimando no coração, mas igual eu falei, a Cláudia comentou sobre expectativa, e eu comecei a estar com isso no meu coração, expectativa do Senhor. A Bíblia fala que as multidões rodeavam Jesus porque eles tinham expectativa de algo. Alguns eram até por pão, porque Jesus fez uma multiplicação de pão, depois Jesus fez uma segunda multiplicação de pão. Tanto é que depois da segunda multiplicação de pão, Jesus ele chega, tinha uma multidão que seguia ele, Jesus falou assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte de mim. Os discípulos de Jesus, gente, eu não estou mais nem falando da multidão. Os discípulos de Jesus, que não eram apenas os 12, Jesus tinha mais de 70 discípulos. Tanto é que a primeira vez que ele envia de 2 em 2, os 70. Os próprios discípulos de Jesus falaram: duras são essas palavras. E eles deixaram Jesus e voltaram para a sua vida comum. Jesus olha para trás, vê os 12 e pergunta: e vocês? Vocês não vão também não? Foi um dia que Jesus chegou: deixa eu peneirar aqui agora. Vocês estão ouvindo de mim há quanto tempo? 1 ano, 2 anos e nada mudou? Deixa eu dar uma peneirada aqui agora. Aí aquele texto que muitos fizeram música, aí Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem? Para quem? Não é nem para onde. Não é para um lugar, é para uma pessoa. Para quem iremos nós? Amém? Glória a Deus. Quem tem expectativa no Senhor? Levanta a mão. Para levantar, fica com a mão levantada. Quem tem expectativa no Senhor? Amém. Sabe, alguém de bate-pronto consegue se lembrar de uma pessoa que teve expectativa em Jesus? Eu começo falando, a mulher do fluxo de sangue. Mais alguém? Alguém lembra de mais alguém? O que ela fez? Sabe, isso daí é da mulher de origem grega, era sírio-fenícia. E o que acontecia? Jesus ele fala que o ministério dele era para quem? Para os judeus. Depois ele fala: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Pela graça de Deus que os dele não recebeu, que a gente pôde entrar no bolo, amém? A Bíblia nos chama de quê? De ramo enxertado na videira. Israel era ramo da videira. Nós somos ramos enxertados na videira, meus irmãos. É só a graça de Deus. Não era para nós. Sabe, então, daqui a pouco a gente vai falar sobre viver no Espírito ou viver com Jesus. Isso não seria para nós. Era apenas para os filhos de Abraão. E chega essa mulher sírio-fenícia e fala para Jesus libertar a filha dela. E Jesus fala: não, eu vim apenas para os meus, eu não posso tirar da mesa dos donos e dar para os cachorros. Aí ela falou: Jesus, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem. Ela está falando: Jesus, eu não quero todo o seu ministério, eu quero apenas uma parte do Senhor para a minha vida. Ela teve uma expectativa que apenas uma parte de Jesus resolveria o problema dela. A Bíblia fala que, nesse contexto, quando eu li a primeira vez, eu era adolescente. Falei: nossa, Jesus chamou uma mulher de cadela. Quem já? Jesus chamou uma mulher de cadela. Mas não chamou isso. Era um contexto que eles entendiam naquela época. Porém, ele tinha que falar duro dessa forma com ela, porque diz agora historiadores, não a Bíblia, tá? Então vamos fazer um comentário aqui, que por ela ser daquela região, eram pessoas que eram de coração muito arrogante. Olha só. O que a gente percebe o grau de tratamento com Jesus? Que as pessoas arrogantes, vamos pegar os fariseus? Como que Jesus respondia aos fariseus? Daí para mais. Tá dando de entender, meu irmão? Eu não quero ninguém aqui dormindo. Sabe, a gente vai chegar em algum lugar ainda, não sei onde que é.
A palavra que eu ia falar já não vai nem ser essa, a gente vai construir no nome de Jesus alguma coisa aqui. Mas eu quero de verdade que a gente tenha uma convicção do que nós estamos fazendo aqui. O que nós viemos buscar? Eu vim buscar minha cura, amém. Eu vim buscar minha libertação, amém. Não, eu vim buscar a restauração do meu casamento, amém. O que nós viemos buscar? O quê? Sabe por quê? Porque Jesus não tem problema nenhum com a nossa busca inicial e interesseira. Ele não tem problema nenhum com isso, meu irmão. Nós que temos problema com isso. Eu tenho muito problema com isso. Mas Jesus não tem. Então, se Jesus é o caminho, eu não posso ser pedágio. Eu não posso impedir as pessoas. Quem está entendendo? Uma situação. Estavam os discípulos de Jesus, nós comentamos um pouco no pequeno grupo dessa terça. Estavam os discípulos de Jesus, e daí ele estava falando quem que seria o maior, o menor lá no reino de Deus, tal. Jesus começou a ensinar para eles, tal. Aí eles chegaram à conclusão: tá, de nós aqui ninguém é maior do que ninguém. Entendemos, beleza. Aí depois chega Tiago e João, fala para Jesus: Jesus, tinha outras pessoas que não eram nem discípulo de João, porque João era um profeta validado. Tinha outras pessoas que não eram nem discípulo de João, não eram nem de seus discípulos, mas eles estavam expulsando os demônios em seu nome. Nós mandamos eles parar, porque o contexto anterior era quem é o melhor. Eles identificaram que dentro deles eles não eram melhor que ninguém, mas eles eram melhor do que aqueles. Nós mandamos ele parar. Jesus falou: de modo nenhum, porque aquele que não é contra o meu reino é a favor do meu reino. Quem lembra dessa? Muitas pessoas ficou com a cara de interrogação. Está na Bíblia isso, gente, tá? Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala: Cristo em vós é esperança do quê? Só a Camila que sabe. Cristo em vós é esperança da glória. Que glória é essa, gente? A glória de Deus, todas as vezes que a gente vê na Bíblia, quando se fala da glória de Deus, está falando da presença de Deus, meu irmão. Cristo dentro do crente é esperança da presença de Deus para o mundo. E que esperança que o mundo vai ter se os próprios crentes não têm? Ferrou. Seria a mesma coisa que o bombeiro tivesse medo de entrar dentro de uma casa em chamas. Para que serve? Para nada. Amém? Vamos dar uma aliviada? Vamos pegar aqui alguns textos aqui, vamos pegar João Batista, alguma coisa assim? Brincadeira. Aleluia. Vamos abrir Mateus capítulo 5. Dá glória a Deus aí, igreja. E fica no seu coração: qual que é a minha expectativa para essa noite? Sabe por quê? Porque não serei eu que vou realizar nenhuma expectativa de ninguém, pode ficar tranquilo. É o próprio Cristo. A mulher de fluxo de sangue, ela intentou no seu pensamento: se eu tão somente tocar nas suas orlas das suas vestes. Ela não precisou nem de tocar no peito, nas costas de Jesus, não precisou tocar em nada de Jesus, onde ela alcançava. Imagina, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. A Bíblia fala que ela gastara todo o dinheiro dela e não resolvia. E ela tocou simplesmente nas vestes de Jesus, meu irmão, e foi curada. Qual que era a expectativa dela? Sabe isso que me deixa mais indignado? Que a gente às vezes passa 20 anos dentro de uma igreja e não vê nada acontecer. A vida do crente passa assim, ó, e foi. Eu gosto muito quando a Cláudia pergunta: qual foi sua última experiência com Deus? Como assim? Não é minha última? Não é a minha experiência? Não. Nós devemos todos os dias ter uma experiência com Deus, meu irmão. Todos os dias nós devemos estar na presença do Rei e esperar até que Ele fale. Não, eu acho que só a Cláudia entendeu. É sério, gente. Todos os dias nós devemos chegar na presença do nosso Deus, necessitados dEle. É de Deus que nós necessitamos. É em Deus que está aquilo que nós procuramos, meu irmão. Isso nós sabemos a nível de mente, mas ainda não sabemos de espírito isso. Isso ainda não nos pegou por dentro.
Porque se isso pegasse a gente por dentro, quando viesse, vamos pensar uma pior coisa, veio um câncer sobre mim, sobre a minha família, sobre alguém, tudo bem, aconteceu, vamos buscar em Deus essa cura. Eu vou aceitar porque Deus quis. Não, meu irmão. A Bíblia fala que nós devemos o quê? Trazer aqui os céus para a terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Alguém já ouviu falar de um anjo aí com câncer? Não ouvi. E nunca vamos ouvir. O que a Bíblia fala sobre lá? Sobre aquele lugar que nós aguardamos. Nós aguardamos ir para lá, amém? Aguardamos ou só estamos desistindo aqui? Vamos nessa noite fazer uma coisa, já valeu. Vamos tomar consciência da nossa vida espiritual, amém? Se nós sairmos daqui conscientes que aquilo, meu irmão, 100 anos é muito tempo? 500 anos é muito tempo? E uma eternidade é muito tempo. A forma que nós vamos passar a eternidade vai depender daqui dos nossos 30, 40, 60, 70, 80, 90 anos. Você só tem essa vida para você se gastar para Jesus, para você viver lá. Vamos esperar o quê? Eu gosto do pequeno grupo demais. Quem está participando do pequeno grupo? Levanta a mão. Metade. A outra metade por que não participa? Aleluia. A Alicele vai me ajudar. No final ali ninguém sai se não tiver inscrito num pequeno grupo. Porque é um lugar que a gente pode conversar. É um lugar onde a gente fala, cara, eu não entendi isso, ou eu não concordo com isso. E tá tudo bem. Lá no nosso pequeno grupo a gente falou, gente, uma das coisas que a gente tem que entender, que no corpo de Cristo tem unidade, mas não uniformidade. Tá aqui os líderes aqui, mandamos negócio lá no grupo do conselho lá, eu falei, não, eu não concordo com isso, e vamos conversar sobre isso. Será que eu dou conta de viver num ministério com uma pessoa que pensa diferente de mim? Será? Vamos pensar, meu irmão, quantas decisões que nós tomamos durante o nosso dia, não decisão grande. O que seria uma decisão grande? Com quem eu vou me casar, que faculdade eu vou fazer, que trabalho eu vou entrar. Essas são as decisões, digamos, grandes, né? Mas decisões pequenas. Sei lá, se eu vou mandar mensagem de Deus para alguém, se eu vou fazer alguma coisa, do nosso dia a dia. Eu não faço isso, mas às vezes alguém tem. Quem aqui para e ora para tomar todas as decisões durante o dia, levanta a mão. Eu não faço também isso. Jesus fazia. Jesus, para ele escolher 12 homens, a Bíblia fala que ele se retirou e ficou a madrugada toda orando para escolher 12 homens para o seu ministério. Jesus era muito diferenciado, né? Muito diferente de nós. Mas isso não é para nos trazer distância, mas isso para nos dar uma referência, amém? Porém, meu irmão, Jesus teve várias horas orando e ainda escolheu o traidor. Se nós soubéssemos que dentro do nosso círculo tivesse o traidor, a gente conseguiria viver a nossa vida desse jeito, igual a gente vive? Ou a gente teria expulsado ele do nosso meio? Vamos parar para pensar. É difícil, meu irmão. Mas porque a gente tem que ver que o próprio Cristo também passou por isso. Nós já vamos ler Mateus 5:1. Vamos ler agora. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Isso daqui eu ministrei umas 4 aulas passadas para os maiores ali na salinha. Subiu no monte e se assentou. E seus discípulos se aproximaram dele. 2. Ele começou a ensiná-los dizendo, aqui, bem-aventurado os pobres em... Vamos de novo que foi só ensaio. Bem-aventurado os pobres em... Pois eles é o... Gente, isso daqui me deixava muito em crise. Por quê? Porque a gente entende que no céu existe o quê? Abundância, né? Quem já ouviu isso?
as ruas são de ouro, não sei o que, tarará, teu galardão, sua coroa, não sei o que. E Jesus falando, bem-aventurado os pobres de espírito, em espírito. Eu falei, pronto, Jesus. Agora você desconstruiu quase 15 anos que eu tinha de dentro de uma igreja em um versículo. Vamos lá. E daí eu fui ministrar para as crianças daqui, tá, gente? E na hora que eu estava ministrando para as crianças, o Senhor veio com uma palavra no meu coração. Ele falou, Rangel, essa palavra pobre é do sentido de necessitado. Tanto é que depois a gente tirou foto lá, eu tenho a foto até hoje. Eu coloquei para as crianças, falei, crianças, isso daqui é necessitados em espírito. Agora o contexto mudou. Eu fui lá no original da palavra e ela poderia ter sido traduzida para o nosso português como necessitados de espírito. Então, bem-aventurados os em espíritos. Agora mudou um pouquinho na cabeça de vocês ou só na minha? Mudou um pouquinho o entendimento? Agora vamos lá. Jesus vai me chamar de bem-aventurado ou de feliz. Em outras versões fala feliz. Felizes os necessitados em espírito, pois deles é o reino de Deus. Meu irmão, quando nós estamos necessitados, o que nós fazemos? Alguém se arrisca a falar? Quando você está necessitado, o que você faz? Primeira coisa, antes de tudo, você pede. Você pede. Então, se eu entendo que eu sou necessitado em espírito, o meu espírito tem que ser um pedinte perante Deus. Angel, onde que vai entrar que eu sou filho, que não sei o quê? Se nós não entendermos nem isso daqui, nunca vamos chegar na filiação. Se eu não entender que todos os dias eu necessito, tá? Eu necessito acessar a presença de Deus naquele lugar secreto. Se eu não entender isso, nada vai mudar na minha vida. Nada vai mudar na nossa vida. Se eu não entender que eu preciso dele para eu poder viver. A Bíblia fala que em Jesus todas as coisas subexistem. Precisam de Jesus para existirem, meus irmãos. Amém? Quando eu entendo que eu sou um pobre em espírito, necessitado em espírito, quando eu precisar de alguma coisa, eu vou buscar o meu Pai. Amém? Está dando de entender? Ou está confuso? Vamos conversar, vamos fazer um pequeno, grande grupo aqui. Vamos interagir. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes a gente passa 10, 15, 20 anos dentro da igreja, uns pedintes espirituais, mas não a Deus, aos irmãos. Isso é errado. A Bíblia não fala, faça a toda a igreja conhecidas as vossas petições. Faça conhecidas as vossas petições nos céus. Eu citei um exemplo da vez passada que eu preguei, vou falar de novo. Existiam 2 homens, que eu acabei esquecendo de novo o nome deles, que eles começaram a expulsar os demônios em nome de Jesus. E daí o demônio foi lá e deu uma coça neles, deixou eles pelados, bateu neles. Imagina a humilhação, você vai expulsar o demônio além de sair, te deixa pelado e ainda te bate. Eu acho que é a pior humilhação da vida do crente. Apanhar do demônio, de verdade, tá? Não? Depois se anda conseguir achar, vai ser Atos, né? Atos 19. Mas aí o que me deixou intrigado é com a resposta do diabo. Gente, 19:15, anda, por favor, Atos. Gente, desde os 4 anos eu estou dentro de igreja. Então eu já passei nessas neopentecostal tudo, tá? Já passei na Mundial, Deus é Amor, todas. Ixi, Deus, não podia ver uma igreja aberta que eu entrava. Uma das coisas que eu nunca gostei foi as entrevistas com o demônio. Porque não tem como sair fonte de água doce numa fonte errada. Não tem como. Mas enfim, tem gente que olhou escandalizado, acontece isso, tá, gente? Cada um com seu ministério aí, mas eu estou falando que isso sempre me deixou intrigado. Mas a minha resposta foi a minha resposta não, tá amado? A minha indignação a minha indignação foi a resposta que o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço. Claro, ele esteve com Jesus lá no, né? Os demônios conhecem Jesus, meu irmão.
A Bíblia fala que quando Jesus chegava, os demônios se prostravam e falavam: por que você veio antes do tempo? Não é agora que o Senhor iria nos julgar eternamente. Quando Jesus vai expulsar o gadareno, acontece isso, tá? Aí aqui, Jesus eu conheço. Os demônios conhecem Jesus, beleza? Eles conhecem e tremem de medo. Paulo eu sei quem é, ou seja, Jesus está lá em cima, Paulo está aqui, tipo, Paulo eu conheço. Mas vocês, quem são? Próximo versículo. Então o endemoniado saltou sobre eles, dominou, espancando com tanta violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. A gente falou na carta aos Efésios, capítulo 6, da série lá, sobre Efésios 6:10, sobre o mundo espiritual. A Bíblia fala em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse tempo. E eles ficam nas regiões celestiais. Eles não ficam no céu de Deus, eles não ficam no nosso céu que a gente vê, onde os passarinhos voam, onde o avião voa. Então, entre o nosso céu, por eliminação, tá? Entre o nosso céu que a gente vê e o céu de Deus, existe a região celestial, que é onde Miguel brigou, lutou com o demônio para poder depois entregar a resposta para Daniel, tá? Então, para você entender onde que acontecem nossas brigas espirituais, quando você dobra o joelho para orar, você está mandando guerra lá para a região celestial, meu irmão. Então, por isso que você tem que orar, porque se você não orar, nada vai acontecer. Amém? Ah, mas Deus não é soberano. Ele é soberano, meu irmão. Mas Ele nos deu aqui o governo da terra. E aconteceu que o bendito Adão deu esse governo para Lúcifer. Jesus veio e tomou de volta essa autoridade para nós. Por mais que o sistema do mundo é do diabo. A gente não vai lutar contra o sistema do diabo. A gente vai lutar contra o demônio para poder resgatar as vidas e transportar para o reino de Jesus, amém? Está muito difícil de entender? Tá, eu quero tentar ser o mais didático possível. Então, meu irmão, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que recentemente entende que você é um necessitado em espírito, você sempre vai orar. Você sempre orando, a Bíblia fala, Paulo falou, façam as vossas súplicas conhecidas perante Deus. Se você é uma pessoa que sempre ora, a região celestial conhece a sua oração. Lembra o que o demônio falou? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, você não faço ideia. Tome. Muitas das vezes a gente está tentando se mover em um lugar que a gente nunca acessou no mundo espiritual. Nunca. Nossa oração às vezes nunca passa do teto. É simplesmente aquela oração: ai, Senhor Deus, abençoe meu dia aqui, eu vou dormir, amém. Meu irmão, por favor. Somos todos aqui crentes, amém? Dá para a gente ser mais direto um pouco? Amém? Jesus, ele pega os discípulos dele e leva lá para o monte de Getsemane e fala: vem comigo que eu estou angustiado até, minha alma está angustiada, vamos orar. Jesus fala: fica aí orando, eu vou um pouco mais além, orar sozinho. Jesus 1 hora depois volta, ele estava dormindo. Jesus falou: vocês não conseguem vigiar 1 hora? 1 horinha? Aí Jesus vai, ora de novo, volta. Isso acontece 3 vezes. Jesus orou no mínimo 3 horas. Meu irmão, a Bíblia não tem como descrever uma pessoa que se diz crente que não ora. Não vou falar nem de quantidade, para a gente não se escandalizar. Crente que não ora, a Bíblia não chama nem de crente, meu irmão. É muito sério. A gente vai sempre estar falando, a gente vai perder o nosso tempo, a gente vai passar 10, 15 anos dentro de uma instituição religiosa e nada vai acontecer. Agora eu quero desafiar vocês que participaram desse pequeno grupo. Qual foi o primeiro texto que foi falado em Atos capítulo 2, versículo 39 e 40? Quais eram os 4 fundamentos? A galera do nosso pequeno grupo tem que saber. Eu falei 2 vezes sobre isso. Misericórdia. Vamos lá, vou deixar tempo para vocês. Já foi. Comunhão. A igreja de Cristo está fundamentada nesses 4 fundamentos.
É meio redundante, mas estou tentando ser o mais didático possível. Existem 4 fundamentos, que são fundamentos fundamentais. Gente, eu vou ser bem assim, redundante mesmo assim, para isso ficar tão assim na nossa cara, para a gente nunca mais esquecer, tá? Partir do pão, oração, ensino dos apóstolos e comunhão. Crente tem que orar, participar do ensino, ter comunhão e partir o pão, junto com o crente. Esses 4. E no próximo versículo, o que a Bíblia diz que acontecia? E aconteciam dentro deles muitos sinais extraordinários e milagres e maravilhas. Se uma igreja não está vivendo sinais extraordinários e maravilhas, é porque não está tendo esses fundamentos estabelecidos. Agora vamos pegar na nossa vida. É fácil a gente falar sobre a denominação igreja. Se a minha vida não está tendo milagres e sinais extraordinários, é porque eu não estou fundamentado nesses 4 fundamentos. Isso daqui é o beabá do crente. Todo crente, o judeu até os 12 anos de idade, eles têm que saber, para ter o bar mitzvah, eles têm que saber a Torá toda, que são 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Eles têm que saber a Torá. Esses 4 fundamentos deveriam ser os nossos fundamentos que a gente deveria aprender o mais cedo possível. Vamos repetir eles? Comunhão, partir do pão, ensino dos apóstolos e oração. Ai, Rangel, então entre eu estar com meu irmão em comunhão, entre eu orar, o que eu faço? Se ajusta para fazer os 2. Olha só. Ah, mas daí não é fácil. Isso, agora a gente está entendendo. Cristianismo não é esse mar de rosa que nos venderam, meu irmão. Qual é o nível do cristianismo que Jesus falou? Se você agora quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O vinde a mim do jeito que você está, que eu te aceito, é apenas a porta de entrada. É o vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a porta de entrada. Agora, se você quer ser crente de verdade, é o vinde após mim, morra. Morra. E aí, eu falei que lá na casa de apoio a gente pega mais pesado. Eu falei para eles, eu não vim aqui para trazer a vida de vocês melhor. Eu vim para cá porque eu quero que vocês morram. Falei para eles. Não quero ninguém de vocês mais vivinho. Vocês vivinhos, chegou até onde vocês chegaram. Isso vale para mim e vale para você, crente. Nós chegamos até aqui hoje, vivinho da Silva. Eu comecei a morrer, de verdade, agora é sério. Eu comecei a morrer para mim, a minha esposa e nossos amigos vão saber a partir de abril desse ano. Precisou acontecer uma experiência muito ruim na minha vida. Mas será que precisa disso daí para acontecer na nossa vida para a gente começar a morrer? Não precisa, meu irmão. A Bíblia fala que o que? Melhor é aquele que se lança sobre a pedra e ele será quebrado do que aquele que a pedra cai e ele será esmigalhado. Qual que você prefere? Ai, Rangel, não é fácil. Jesus nunca pregou facilidade, meu irmão. É os nossos coaches cristãos que estão aí que eles pregam essa facilidade, que não leva para lugar nenhum. Produz resultado na vida. Não vamos negar o resultado. Agora não produz mais nada do que isso. Nós vamos chegar perante o Senhor, nós vamos ser julgados, sabia? Quem sabia que crente vai ser julgado? Levanta a mão. Metade da igreja não sabia. Nós vamos ser julgados pelo quê? Pelas nossas obras. E aquilo que for madeira, feno e palha vai ser queimado. Não vai sobrar nada. Só vai sobrar aquilo que é pedra preciosa, ouro e prata. Nós vamos nos apresentar perante o nosso Deus em que condição? Isso depende de como que nós vamos passar a nossa vida aqui. Então deixa eu falar, se eu quiser apenas ser um bom crente, não, deixa eu mudar esse termo. Se eu quiser ser um crente ok, tá bom. Basta eu estar aqui, venho aqui, faço as coisas que Jesus manda fazer, faço de tudo possível para não matar ninguém no meu coração. Eu faço o máximo possível para me liberar perdão,
Porque crente que não libera perdão não é perdoado. Jesus falou: perdoa os nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Assim como é condição. Crente que não perdoa não é perdoado. Então às vezes fala: eu estou 20 anos orando pela conversão do meu marido, eu estou 30 anos orando para que essa cura aconteça, eu estou 90 anos dentro de uma igreja e nada acontece, porque tem perdão retido no coração. Está perdendo tempo. Dura essas palavras, né? Esse daqui, gente. Sabe, eu gosto muito da pregação do pastor Bill Johnson. Apesar de que muitas pessoas falam muitas coisas sobre a igreja, sobre o grupo de louvor deles, a mensagem dele eu acho top. Sabe, e esse pastor Bill Johnson, só contextualizar vocês, é pastor da Bethel lá dos Estados Unidos. E tem sobre a igreja dele alguns pastores, que cada um é o quê? Diferente um do outro. E algumas pessoas falam coisas diferentes umas das outras. Então daí pegam dos pastores que são co-pastores com ele e falam: esse daqui é da igreja do fulano, olha isso que saiu. Ele consegue viver com essas diferenças. Ele tem esse nível de revelação maior do que nós. Ele consegue. E o que eu gosto de ouvir do pastor Bill Johnson é o seguinte: ele fala uma coisa: eu pego todos os textos da Bíblia, e aqueles que parecem ser os mais difíceis, eu tomo para a minha vida. Eu tomo para a minha vida. Porque isso vai elevar meu nível de consciência espiritual. Eu quero viver um evangelho de facilidade ou um evangelho de morte? Para mim. Amém? Hoje eu acho que ninguém vai chorar. Não vai ser aquele culto que a gente vai sair aqui chorando. Eu quero que vocês saiam daqui dessa noite com raiva de vocês mesmo, de mim não. Eu estou pregando a Bíblia. Eu quero que cada um daqui, estou falando de mim e de vocês, cada um saia daqui com raiva. Eu vou citar alguns exemplos. Geralmente quando tem um novo convertido que começa a frequentar a igreja, a gente vê uma transformação na vida dele de forma sobrenatural. Quantas vezes eu já me peguei vendo testemunhos de pessoas que Jesus começou a trabalhar e transformar o caráter dela assim, muito rapidão. Eu chegava na minha casa e eu falava: Jesus, eu nem crente sou. Por que em algum lugar do caminho a gente parou de ter essas transformações na nossa vida, crente? A Bíblia fala que a vereda, o caminho do justo, vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. Tem que ser dia após dia, meu irmão. Todos os dias a Bíblia fala, Isaías 53 fala que sobre as pesaduras de Jesus nós somos sarados, ele foi humilhado de Deus e ferido. No capítulo todo vai trazer o contexto que nós devemos andar sobre as pegadas de Jesus. Onde Jesus botou o pé dele, eu tenho que colocar o meu também, meu irmão. E a Bíblia fala que esse mesmo Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. O próprio Deus aprendeu a obediência. Então o que a gente percebe? Que só existe uma saída para nós, meu irmão. É um coração contrito e quebrantado. Amém? Vamos se levantar? Sabe, meu irmão, eu acredito que a partir de hoje a gente tem duas alternativas na nossa vida: continuar do jeito que a gente está, ou de fato começar a mudar. Rangel, mas todo dia tem alguma coisa para mudar. Todos os dias, meu irmão. Todos os dias nós temos algo para mudar. Todos os dias, meu irmão. Todos os dias tem algo para a gente ser tratado no nosso caráter. Eu vou perguntar de novo para a galera que participou do pequeno grupo. Estou gostando desse negócio, todo mundo está pegando as mesmas ideias, que a gente pode perguntar para medir a temperatura de todos junto. Gálatas 5:22 fala do que? O fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, o que é isso? É a atuação do Espírito Santo de Deus
dentro de cada crente para formar o caráter de Jesus dentro de nós. Crente, eu gostaria que abrisse Gálatas 5:22 rapidão. Pedi para vocês ficarem de pé, mas pode ficar de pé, a gente já vai acabar. Vamos só ler junto aqui, Gálatas 5:22. Irmão, isso daqui tem que estar cravado no nosso coração. Tem que estar cravado no nosso coração. Mas o fruto do Espírito é amor. Crente tem que amar. Crente que não ama, agora não lembro a referência, mas Jesus falou: se você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. O fruto do Espírito é amor, alegria. Crente tem que ter alegria. Olha só, uma coisa tão simples. Não é tão simples. Não significa, meu irmão, que nós não iremos passar por tristezas. Amém? Não significa isso. Significa quem nós somos e não como nós estamos. Dá para entender a diferença? Como eu estou, eu me movo pelo que eu sinto. Quem eu sou, eu me movo por quem Deus é. Amém? Paz, pode estar tendo guerra no mundo. A paz interior que excede todo o nosso entendimento. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Graças a Deus aqui na nossa igreja isso daqui está resolvido, amém? Estou profetizando, irmão, levanta a mão e recebe. Eu profetizo aqui cheio de irmãos e irmãs mansos no Senhor, amém? E domínio próprio, olha só que maravilha. Esse daqui eu deixaram por último, não sei se é o mais difícil. Eu na minha cabeça sempre falei: esse daqui é o mais difícil, eu vou tentar buscar esse primeiro. Estou até hoje. Contra esse não há lei, meu irmão. Contra isso o diabo não vai te acusar de nada. A Bíblia fala que quem nos acusa perante Deus, se nós já fomos justificados. Mas se eu sei que eu falhei na fidelidade, se eu falhei na bondade, existe algo para o acusador me acusar. E quando eu entro na presença de Deus com um sentimento de acusação, eu não chego à presença de Deus com um espírito de amor e de ousadia, mas sim com medo. É assim que funciona. Sabe, a Bíblia fala que nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. O que o embaixador faz? Alguém sabe? Representa aquela nação naquele lugar. Nós estamos aqui de passagem, nós devemos representar o reino de Deus aqui na terra, amém? Eu gostaria de chamar aqui à frente. Mas por que tem que chamar à frente? Sabe, existe algo no mundo espiritual que eu comentei com o pessoal do pequeno grupo na terça passada, que o mundo espiritual ele se move muito pela palavra. A Bíblia diz que pela palavra o mundo foi criado. Jesus ele estava curando as pessoas, chegou um centurião romano, quem lembra desse texto? Falou: Senhor, meu servo ele está doente. Aí Jesus falou: opa, eu vou lá curar. Ele falou: não, Senhor, não sou digno do Senhor chegar na minha casa. Eu sou um homem de autoridade. O Senhor é um homem de autoridade. Então apenas dê uma palavra que ele vai ser curado. O que Jesus disse? Eu não vi tamanha fé em todo Israel. Meu irmão, vamos pegar esse contexto. Quem foi o povo de Israel? Foi o povo que viu cair maná do céu, abriu o mar, coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia. Esse é o nível do pessoal de Israel, meu irmão. E Jesus falou que essa galera aí, que ouviu dessas coisas passadas, esse centurião tinha uma fé que ele não tinha visto ainda. Nada que nós façamos sem fé tem resultado. E tudo que nós fazemos sem fé desagrada a Deus. Não é que Deus fica meio termo, desagrada a Deus. Hebreus 10 fala: aquele que crê em Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o busca, e Ele recompensa, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não faz nada. Então, todas as vezes que nós chamarmos vocês para vir à frente, é ato de 5 pessoas.
Todas as vezes que nós chamarmos para vir aqui à frente é ato de fé. Então você que entendeu que você precisa ter um ato de fé para que alguma coisa ou tudo na sua vida mude, vem aqui na frente e ora sobre isso.